Olá, povo abençoado de Deus. Você acha que hoje podemos viver uma vida plenamente espiritual? Muito bem, fique aqui conosco e estudaremos sobre esse assunto. Eu sou o pastor Arlindo e essa é a nossa pré-aula da lição 9 de nossa escola bíblica dominical. O tema de hoje fala sobre vivendo o fervor espiritual. Eu creio que esta aula ou esta pré-aula certamente te ajudará aí na sala de aula com os seus alunos. Vem comigo na leitura. Texto áureo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18. A verdade prática de nossa aula fala: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Bem interessante esses assuntos. Claro que o batismo no Espírito Santo tem a mesma fonte daquele que enche a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, é o mesmo Espírito que opera em todos. A função do Espírito Santo para fortalecer e encher a sua igreja. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, dos versículos 15 a 20. É pequena leitura, mas eu deixo como link para você ler aí em casa. Amém? Nós temos aqui o propósito de nossa lição, né? Primeiro, a gente precisa estudar aqui sobre a importância da devoção pela palavra e oração. O segundo vai tratar da importância em manter-se cheio do Espírito. E terceiro e último, vigilantes contra a frieza espiritual. É um assunto maravilhoso. Percebam aqui que em Atos dos Apóstolos 7 ao 9, trata de um assunto aqui do ser cheio do Espírito para testemunhar de Jesus. Falar de Jesus, testemunhar de Jesus com autoridade e ousadia, é necessário estar cheio do Espírito Santo. Essa expressão, a importância da devoção pela palavra de Deus, primeiro devemos falar aqui sobre a devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação, zelo, como o nosso apego pela oração. Nós precisamos entender a respeito desta devoção. Para termos uma vida cheia do Espírito, é necessário termos uma devoção com Deus. Nós voltaremos ao anúncio da descida do Espírito Santo alguns dias antes do Pentecostes, do dia de Pentecostes, ou seja, do dia em que o Espírito Santo desceu ali em Jerusalém para ficar. Então, nós percebemos que os discípulos, eles estavam com uma vida de devoção, eles estavam reunidos no mesmo lugar, eles estavam em comunhão, eles estavam adorando a Deus, eles estavam em propósito, eles estavam aguardando a promessa de Deus. Jesus foi assunto ao céu e deixou a promessa, e eles estavam ali aguardando a promessa, mas aguardando como? Em devoção a Deus. Eles estavam adorando a Deus. Adorar a Deus ou louvar a Deus quer dizer literalmente, segundo o comentário do pastor Ezequias Soares, quer dizer literalmente elogiar a Deus. Simplesmente isso. Elogiar a Deus. Então eles estavam com uma vida de devoção a Deus. A oração nada mais é do que conversar com Deus. É como um diálogo entre amigos. Nós não conseguiremos jamais uma afinidade, jamais conseguiremos uma intimidade com alguém se não dialogarmos, se não conversarmos. Quanto mais conversamos, abrimos um coração para uma pessoa e vice-versa, e a pessoa para nós, mais nós vamos conhecendo sobre essa pessoa. Conhecemos através do diálogo.
e através do diálogo nós vamos conhecendo o que a pessoa gosta, o que agrada a ela, o que não agrada. Como nós vamos saber do que agrada a Deus se não tivermos esta devoção, essa parte, né, da nossa comunicação com Deus através do diálogo, que é a oração, falar com Deus, expressar o que há de fato dentro de nós e esperar a resposta de Deus através dos sinais que Ele nos dará. Isso é a oração. E a palavra de Deus. Nós precisamos ter esta devocional com Deus, ter uma vida de adoração, uma vida de jejum, uma vida de oração e uma vida de palavra. Nós precisamos estar examinando a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a vontade de Deus na nossa vida por intermédio das suas palavras. Sem essa ligação, sem essa comunicação, sem essa devoção, jamais nós vamos nos aproximar de Deus. Estar próximo de Deus, nos santificarmos, não basta nos abstermos de alguns pecados comuns entre os homens hoje, mas além disso, ter tudo isso, e além disso, também termos esta vida de comunhão com Deus, através desse propósito, jejum, oração e a leitura, o exame da palavra de Deus. O viver sabiamente, também aqui no item 3 do ponto 1, fala aqui sobre o viver sabiamente. O que é viver sabiamente, né? Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios. Está no versículo 15, né, do assunto aqui, do Efésios capítulo 5. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Se nós aderirmos aos costumes dos homens, dos pagãos, nós vamos viver uma vida dissoluta, uma vida sem intimidade com Deus, uma vida sem o Espírito Santo. Nós vamos afugentar o Espírito Santo de nossa vida, vivendo uma vida dissoluta, uma vida de qualquer maneira. Mas aqui a recomendação de Paulo aos Efésios é que eles procurem, vede prudentemente como andais. Quando ele fala essa expressão andais, não é se portar momentaneamente como prudente, mas andai quer dizer viver plenamente prudente. Está dizendo, sede prudente em casa, sede prudente na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. Está dizendo viver constantemente prudente. Vede prudentemente como andais, não como os nécios que vivem aí de qualquer maneira, mas uma vida plena no Espírito, viver sabiamente. E o quarto e último item do tópico primeiro, do ponto primeiro, fala remindo o tempo, está no versículo 17. Remindo o tempo quer dizer não perder tempo com qualquer coisa. Nós, quando examinamos as palavras, quando nós separamos um momento para nós dedicarmos ao exame da palavra de Deus, quando nós separamos um tempo para aplicarmos a oração, o propósito, o jejum, o louvor a Deus, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos investindo tempo para uma boa devoção àquele que nos criou e nos mantém, a saber, o nosso Deus. Nós não estamos perdendo o tempo, nós estamos remindo o tempo, mas quando nós gastamos o nosso tempo com coisas dissolutas, coisas fúteis que não faz sentido, que não acrescenta bem senão mal em nossas vidas, nós estamos perdendo o tempo. Então o apóstolo, no versículo 17, ele desperta ao povo, remindo o tempo, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, que é viver, remindo o tempo, cuidadosamente na presença do nosso Deus. Essa frase diz muito parece muito mais
né? Na primeira vista, o verbo remir significa comprar de novo. Remindo o tempo quer dizer comprar de novo. Ele está dizendo restaura. Faz aí uma reciclagem no teu tempo. Está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para que nós reorganizemos o nosso tempo. Passa em vista o seu tempo, vê com que você está gastando o seu tempo, em que você está investindo. Será que você não está perdendo o tempo? Ou será que você está investindo o tempo? Vamos mudar a palavra? Será que nós, me incluir, será que nós estamos aproveitando, remindo o tempo, ou nós estamos desperdiçando o tempo com coisas fúteis? E o apóstolo Paulo diz aos Efésios, né, vede como andais. Aí ele fala sobre remir o tempo. Ele está dizendo, se reorganiza. Pega agora e faz um autoexame, vê prudentemente, vê com sabedoria, vê com diligência, se reorganiza, vê se você não está desperdiçando o seu tempo. Porque desperdiçar o tempo é deixar de adorar a Deus. E esses assuntos estão maravilhosos. Fica conosco e vem agora comigo no segundo ponto, que trata sobre a importância em manter-se cheio do Espírito. Bem, manter-se cheio do Espírito, não estamos falando aqui propriamente do batismo do Espírito Santo, mas manter-se cheio do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando Pedro expressa Pedro cheio do Espírito, no capítulo 7, Pedro cheio do Espírito, não está se referindo ao batismo no Espírito Santo, mas está se referindo em manter-se cheio do Espírito. Como manter-se cheio do Espírito? Como? Nós precisamos entender que há também essa plenitude do Espírito, que não é a mesma coisa que o batismo do Espírito Santo, tem a mesma fonte, mas eu gostaria até de criar aqui uma ilustração, uma comparação, para que você entenda. Essa plenitude do Espírito, uma vez que você recebe o Espírito Santo em sua vida, você é cheio do Espírito, você pode se esvaziar, se não buscar se reencher ou se manter cheio do Espírito Santo, se a fonte não continuar jorrando sobre a minha e a sua vida. A comparação é como você ligar uma caixa d'água aonde tem água abundante. Você liga a caixa d'água, faz toda a instalação e coloca uma boia comum. Por que você coloca aquela boia comum? Você coloca porque a água é intensa, é forte. A água enche a caixa independente de ter bomba ou não. Você coloca uma boia para a água não se perder, para não transbordar e se perder a água. Então, se a caixa baixa um pouquinho, já começa a encher de novo, ela nunca vai se esvaziar. Agora, se a fonte ela não chega até a caixa da água, toda vez que a caixa esvazia ao pedido de socorro, precisa de água, precisa do Espírito Santo. Eu estou vazio, que perigo morrer espiritualmente se esvaziar e não procurar estar cheio do Espírito. É como se você tapar a fonte, é como se você fechar o registro para não passar a água. Assim é a nossa vida quando não tem a aprovação de Deus, quando não estamos buscando a fonte, quando nós não estamos com o registro aberto, que é a busca plena no Espírito Santo, mantendo-se uma vida santa e a nossa devoção a Deus, porque há coisas que faz escapar também, como pecados ocultos, costumes que desabonam a nossa crença, a nossa credibilidade, os bônus que temos com Deus. Tudo isso faz vazar. É como um furo no tubo, perde a pressão, perde a intensidade e a pessoa acaba morrendo espiritualmente, porque
essas pequenas rupturas na nossa vida de pecados e de práticas pecaminosas são como os buracos, como furos no cano que faz perder a intensidade. Não vos embriagueis com vinho. Não embriagueis com vinho. Quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios, não embriaguei-vos com vinho, ele está dizendo, essa questão, essa palavra, essa expressão embriagar-se com vinho, quer dizer vida dissoluta, é uma vida pecaminosa, uma vida gananciosa e uma vida pecaminosa. O sentido da palavra é esse, também expresso pelo comentarista pastor Ezequias Soares, com raiz no original. Então logo nós entendemos que não devemos nos embriagar com esses desejos que são impulsionados no nosso coração, na nossa carne, mas nós devemos ir para o item 2, mas enchei-vos do Espírito. Quando o apóstolo Paulo faz esse contraste entre embriagar-se com vinho e encher-se do Espírito, ele não está dizendo aqui, o sentido não está dizendo, seja cheio do Espírito, assim como os que vivem dissolutamente se embriagam com vinho. Não, esse contraste não quer fazer uma comparação. Ele está dizendo, não viva como ele, é como ele expressou aos Romanos no capítulo 12, não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está fazendo um contraste daquilo que não devemos fazer para o que nós devemos fazer. Encher-se do Espírito é viver uma vida plena com Deus, tanto abstendo-se do pecado, como tendo uma vida de devoção plena com Deus. Uma adoração verdadeira a Deus, sem mistura, sem embaraços, convicto, com devoção, com inteligência e sentimento. É direcionar a nossa devoção, a nossa adoração diretamente a Deus, sem intermediário, é ao Senhor Deus. Terceiro item, ou subponto, como queira chamar, não confundir com o batismo no Espírito Santo. O viver cheio do Espírito não é o mesmo que ser batizado no Espírito Santo, visto que o apóstolo Paulo está expressando à igreja aos Efésios aqui no capítulo 5, no versículo 18, ele está falando de uma vida que mantém a pessoa cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, há uma expressão muito linda aqui, quando foi a separação dos diáconos. Lembra lá no princípio, quando foi chamado os diáconos para o ministério do servir, atender as viúvas e os órfãos, nesse trabalho social, os critérios exigidos para a escolha, para que essas pessoas tivessem essas qualificações, percebam que eram pessoas cheias do Espírito Santo. Essa expressão está em Estevão, homens cheios do Espírito Santo, homens que não tinha testemunho contrário a respeito de suas vidas, uma vida casta, uma vida voltada para Deus, um exemplo ilibado, um exemplo de autênticos servos de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é manter uma postura, não uma postura apenas visual, mas uma postura a partir do coração. Uma decisão: eu quero ser autêntico servo de Deus, eu quero viver uma vida separada para Deus, eu quero levar o testemunho de Cristo Jesus a partir da minha vida. Como eu posso testemunhar de Cristo Jesus santo, imaculado, bendito, aquele que jorrou o seu sangue, o sangue mais puro de toda a história de alguém que já se fez carne nesta terra, um sangue a ponto de propiciar, de pagar por todos os nossos pecados, a saber, Jesus Cristo. Como eu vou testemunhar de Cristo Jesus se a minha vida não condiz
com aquilo que eu estou testemunhando. Portanto, até mesmo para um serviço social no reino de Deus, havia critérios, ser cheio do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo e tinham uma vida devocional para com Deus. Vem comigo. O tópico 3, ou o ponto 3, fala sobre a vigilante, ou estar vigilante contra a frieza espiritual. Ora, se o fogo se apagar, o frio chega. Claro que sabemos que algumas casas, as pessoas têm mais um pouco, uma condição financeira, um patamar um pouco mais elevado, eles fazem uma casa e também em sua sala manda construir uma lareira. E aquela lareira é queimado lenha, e aquela lareira aquece toda a sala, onde as pessoas se juntam e se aquecem ali naquela lareira. Tem até um significado aí no original. Lareira vem da palavra lar, né? Onde as pessoas se reúnem, estão próximos um do outro, se aquecendo no mesmo calor que é expelido pela lareira. Então o Espírito Santo aquece o nosso coração. O Espírito Santo é o fogo que arde no nosso coração. E se nós deixarmos esse fogo se apagar, certamente virá a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito, né? Lá em Atos 6:3, como identificar alguém cheio do Espírito. O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante da vida e gratidão e de submissão. Que coisa maravilhosa! Olha que coisa linda! Testemunho transbordante. O que é um testemunho transbordante? Aqui no último ponto, né, o primeiro subponto, testemunho transbordante. O que é um testemunho transbordante? Aqui no versículo 19 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, é um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Ou seja, o que nós lemos, as promessas feitas a todos da igreja no Novo Testamento, acreditamos que estas promessas também são para nós. E os critérios apontados, assim como viver, como adorar, como se posicionar, acreditamos também para nós nos dias de hoje. Ainda são válidos, não caducaram, são válidos para nós também. Como ter essa vida, esse testemunho abundante. É um testemunho não somente de expressão, mas esse testemunho em louvor, em adoração, em palavra, em submissão, em vida cotidiana com Deus. Quando falamos de músicas, né, temos expressões aqui nos Salmos, mas quando nós falamos de música, fala aqui em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, é uma das maiores expressões de música, de devoção a Deus. Muitos lugares já não se expressam esses louvores, já não se observa mais as qualidades dos louvores expressos ou devotados a Deus. Às vezes nós não entendemos muito bem o que significa um louvor de adoração a Deus. E o louvor, a música de adoração a Deus, significa simplesmente elogiar a Deus. Isso quer dizer, a música que não elogia a Deus, ela não é cristocêntrica, ela é simplesmente humana, ela é antropológica, onde fala só de exaltação humana, mas não de exaltação a Deus, a Jesus, a quem nós devotamos o culto, a toda a nossa adoração, toda a nossa devoção.
tanto a palavra, o culto completo deve ser cristocêntrico, Cristo no centro do culto, a adoração, os louvores precisam ser cristocêntrico, precisa elogiar a Cristo Jesus, para que isso alegre o coração do Pai. Segundo item, dá graças em tudo, está no versículo 20. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre e de gratidão a Deus. Eu lembro uma expressão que eu ouvi e nunca mais esqueci, do pastor Gisiel Gomes: o segredo da vitória é nós sabermos pedir. E quando recebemos, não esquecer de agradecer. É como você desobstruir o vínculo ou a via das bênçãos. Quando você pede e recebe e não agradece, você está bloqueando a passagem das bênçãos. Mas quando você pede, quando você recebe e agradece, está o caminho sempre aberto para as novas bênçãos. Então seja grato a Deus, dá graças em tudo. Você está com saúde hoje, agradeça a Deus. Você acordou, respirou, agradeça a Deus. Você se alimentou, agradeça a Deus. Eu vou até além disso, você foi ao banheiro hoje e tudo aconteceu normalmente, agradeça a Deus, porque tem gente orando para que isso aconteça na vida deles. Tudo dai graças a Deus, seja grato em tudo, porque desta forma você já está cultuando a Deus. Terceiro item e último, sujeição, está no versículo 21. Sujeição também eu me remeto a Romanos capítulo 13, onde uma das maiores expressões sobre sujeição está ali inserido logo a partir dos primeiros versículos, que quando nós não queremos nos sujeitar às ordens eclesiásticas ou às autoridades que são instituídas por Deus, nós estamos adquirindo ou provocando maldição para nós mesmos. Mas se nós observarmos, nos sujeitarmos, nós receberemos destas autoridades louvor. Diz assim a palavra do Senhor: quer tu desobedecer às autoridades? Então saiba que está recebendo maldição, você está provocando a própria maldição sobre você mesmo. Então, um desses itens aqui importantíssimo é a sujeição. Resistir o diabo e sujeitar-vos a Deus, e o inimigo fugirá de vós. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito. Perceba que uma pessoa que é indisciplinada, uma pessoa que não acata, não é sujeito aos irmãos, a sua liderança, sempre essas pessoas são pessoas problemáticas, pessoas que não desenvolvem, porque elas estão travando, o próprio ministério na vida delas, porque não se assujeitam. São pessoas difíceis de domar, pessoas até têm muita força, têm muita capacidade, talento, mas são comparadas ao cavalo árabe, que é o cavalo mais veloz, é o cavalo mais robusto, mais forte do mundo, mas ele não serve para cavalgar, nem para conduzir nenhuma carga, não serve, porque é bruto, tem força e talento, mas não é aproveitável. Cavalo árabe, não seja cavalo árabe, ou comparado a cavalo árabe, melhor dizendo, mas sujeite-se à sua liderança, sujeite-se às autoridades, porque todas as autoridades são constituídas por Deus, e Deus não se agrada quando nós nos rebelamos com elas, visto que se nós resistirmos a ela, nós estamos resistindo o próprio Deus, porque foi Deus que constituiu. Lembra quando Deus
Ele dá ordem para o rei de Israel não se opor ao rei da Babilônia, porque Deus tinha levantado ele como um chicote para punir a nação de Judá. Então entenda que se opor contra a vontade de Deus é se opor contra o próprio Deus. Esta é a nossa porção de hoje. Essa é a nossa pré-aula da lição 9 da nossa escola bíblica dominical, tendo o título Vivendo o Fervor Espiritual. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu ministério, a sala de aula onde você vai ministrar. E até a próxima, assim querendo Deus.